porque senão na hora que ela fosse para o forno, ela trincava. Você podia fazer o vaso mais bonito que fosse, mas se tivesse um pouquinho de ar dentro da argila, o fogo ia mostrar que aquele ar estava lá dentro, mesmo que você não vê. E ela quebrava inteirinha. E eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer, eu fiz um cinzeiro de colocar cigarro. E eu fiz com todo cuidado, mas eu não respeitei o que a professora disse. E quando eu coloquei dentro do forno, 5 minutos depois fez tec. E a professora olhou para a minha cara e disse: eu sei que você não fez o serviço direito, porque o fogo prova. E quando eu li essa passagem ontem, eu fiquei me lembrando disso. E fiquei pensando que muitas vezes o fogo vai provar se existe algum espaço em que Deus ainda não entrou na minha vida. Se tem algum espaço que Deus não entrou, na hora do fogo, vai quebrar. Mas se Deus entrou em todos os espaços, pode vir o calor que vier, nós não vamos quebrar. Dispõe-te, desce à casa do oleiro. Queria te convidar a fechar os teus olhos e a imaginar esta cena, Deus moldando a nossa vida. Senhor, nós te agradecemos por sermos como barro nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor pode começar de novo, Pai, porque a gente não precisa ficar preso a formas antigas, porque a gente não precisa ficar duros e com o coração empedrados, mas podemos simplesmente, ó Deus, descer até a casa do oleiro, se entregar nas tuas mãos e deixar o Senhor modelar a nossa vida, Pai. Para isso, ó Deus, nós te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, a nos rendermos. Ajuda a gente, Senhor, a simplesmente se entregar nas tuas mãos, Pai. A não ficarmos lutando ou relutando, Senhor, com o teu toque, com a tua forma, com o teu jeito de agir, Pai. Queremos, ó Deus, descer até a casa do oleiro, Senhor, para ouvir o Senhor falar, completamente entregues, sem nenhuma reserva, sem nada, ó Deus, que possa nos segurar, Pai. Te pedimos, ó Deus, começa essa obra em nós, Pai. Começa, Senhor, esta obra de modelagem do nosso caráter, Pai, da nossa forma de viver, da nossa forma de pensar, Deus. Muda, Senhor, a nossa vida em santidade. Para sermos santificados, ó Deus, precisamos virar barro, Pai. Um dia, ó Deus, o Senhor tomou do barro e modelou Adão e soprou sobre ele o sopro de vida. Pai, hoje a gente vem aqui, ó Deus, como barro, Senhor, na esperança, ó Deus, de que o Senhor sopre vida sobre nós, Pai. Não essa vida, ó Deus, do mundo, esta vida que nos afasta, mas vida mesmo, Senhor. Vida que clama a começar em mim. Quebra corações, Pai.
nome de Jesus, Senhor. Quebra o que precisa ser quebrado. Amém, Pai. Queria te convidar a ficar de pé e a se tornar barro nas mãos do oleiro. Vamos louvar ao Senhor. Rápido? É isso? Então tá. Aí, lindo. Obrigado. Isaías diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Não somos barro nas mãos de qualquer oleiro. Isaías diz que esse oleiro é nosso Pai, que nos conhece, que sabe como somos. E a Ele nós vamos adorar, porque nós estamos nas mãos de um Deus que é santo, e que quando modela a nossa vida, Ele não faz qualquer obra, Ele quer fazer uma obra de santidade em nós.
Vamos louvar ao Senhor com este hino. Satoshi, você pode orar para nós, por favor? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a se conhecer por nós, Pai, e o Senhor tem nos amado desde antes do mundo existir. Mesmo nós sendo imperfeitos, o Senhor ainda tem nos dado o caminho, Senhor, para chegar à perfeição, Pai. Sabemos que pela nossa força nós não podemos, ó Pai, mas queremos pedir a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai, que o Senhor possa nos santificar, que o Senhor possa, Pai, limpar nossas almas, nossos corações, nossas mentes, Senhor, e levar todo pensamento cativo ao Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor possa se agradar de nós, ó Pai, estar conosco hoje e todos os dias, até que o Senhor volte, Pai. Eu peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Pode se assentar. Apocalipse 5:12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e o louvor. O próximo cântico que nós vamos louvar ao Senhor, eu queria que você, enquanto canta ele, tivesse esse versículo na sua cabeça.
E não foi à toa que eu coloquei ali, como o texto diz, em grande voz. Não era em muitas vozes, mas era em alta voz. Era partindo do coração e do pulmão daqueles que estavam cantando um louvor ao Cordeiro, que foi morto e é digno de receber. Enquanto nós cantamos esse cântico, se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você é convidado para trazê-lo. Sérgio, você pode orar por nós e agradecer. Eu gosto muito dessa visão de Jesus como Cordeiro, porque eu acho que tem muito a ver com aquilo que Isaías viu, que Jeremias viu, de ser barro nas mãos de Deus. O barro tinha que se deixar moldar, ele não podia reclamar, nem da hora que estava sendo modelado e nem do que tinha sido feito. Ele tinha que estar completamente entregue nas mãos do oleiro. E a visão do Cordeiro também
eu acho que tem muito dessa visão de entrega, de se deixar, de não ficar lutando, de não ficar esperneando com o que Deus está fazendo, de deixar Deus realmente conduzir a vida, como o cordeiro que era levado. Ele não ia por onde ele queria, ele ia por onde o pastor supremo queria. E eu acho que Jesus está tentando falar comigo, e está tentando falar com você sobre ser cordeiro. Porque a gente poderia ter aqui nesses versículos de Apocalipse a visão de Jesus como o leão da tribo de Judá, poderoso, rugindo, pisando forte. Mas ele não usa essa figura aqui. O digno é o que é humilde, que deixa Deus levar a vida dele. A dignidade de Jesus estava no fato dele se entregar, não estava no fato dele ser o poderoso, dele saber todas as coisas, mas estava no fato dele buscar Deus em todas as coisas. Ser cordeiro de Deus é como ser barro de Deus. E acho que João Batista foi um dos que mais nos ajudou, porque ele, quando via Jesus andando, ele disse assim, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Num outro momento, João diz, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Descobri, Lincoln, o que é Agnus Dei. É o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei, mas para mim é muito significativo, porque João, quando olha, ele não vê o leão que esmaga o pecado, mas ele vê o Cordeiro que tira, que leva sobre si. Como é que o Cordeiro tirava? Pondo sobre ele, carregando e levando para longe. Não era esmagando, não era gritando, não era mostrando poder, mas era mostrando ser barro nas mãos do Senhor. Queria te convidar a cantar essa música, como aquele que segue o Cordeiro e diz que ele é digno.
o Senhor é o único que é digno, porque o Senhor é o único que merece a nossa inteira admiração, Pai. Te louvamos, ó Deus, por se fazer carne, por se tornar filho do homem e nos mostrar, ó Deus, o caminho de santidade, o caminho do Cordeiro, o caminho de ser vaso nas tuas mãos. Te louvamos, ó Deus, porque não temos mais nada para fazer a não ser te adorar, Pai. É o máximo, ó Deus, que podemos realizar, nos dobrar e dizer que Tu és o Senhor, o poderoso, és o nosso Deus, que Tu és santo, 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 Senhor. E os anjos, ó Deus, já tinham toda a razão quando simplesmente podiam dizer: Tu és santo. Toda a terra, ó Deus, está cheia da Tua glória, Senhor. Enche, ó Deus, esses vasos que somos nós aqui nesta manhã com a Tua glória, Pai. Que sejamos, ó Deus, vasos, mas vasos cheios nas Tuas mãos, Senhor. Que aquilo, ó Deus, que está trincado em nós, o Senhor venha hoje consertar, Senhor. Que aquilo, ó Deus, que está limitando, ó Deus, o transbordar do Teu Espírito na nossa vida, Senhor, seja hoje, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, consertada, Senhor. Que a gente saia hoje daqui, Senhor, com a convicção de que o Santo, o Poderoso, tocou as nossas vidas, Senhor. Não porque mereçamos, mas porque Tu és Deus. E nos conhece como o oleiro conhece o vaso por dentro e por fora. Enquanto, ó Deus, todo mundo vê o exterior do vaso, o oleiro sabe, conhece aquilo que vai lá dentro. Por isso nós, ó Deus, nos humilhamos, nos rendemos e nos entregamos como Tuas mãos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos arrependemos, ó Deus. Nos arrependemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Depois nós vamos cantar de novo isso? Obrigado. Eu queria chamar a Titi. Eu recebi um e-mail essa semana que dizia assim: pastor, eu queria dar um testemunho. Mas eu vou te contar uma coisa que só eu e a Titi sabemos nessa hora. Dá um medo ficar aqui na frente. Dá uma vergonha. Por isso que eu estou aqui do lado dela, segurando ela para ver se ela não cai. Pelo menos se cair, cai dois. Dando um tempinho para ela acostumar. Queria que você e eu escutássemos o testemunho dela nessa manhã. Se você é mãe dela, então fique orando por ela. Por favor, mãe é para isso. Para orar pela gente. Pode dar o testemunho para a gente? Oi. Para quem não sabe, eu fui na campanha Emael Dorarte desse ano, que foi em Itapevi. Daí eu queria contar como foi, assim. Foi uma experiência muito interessante, assim, porque Deus me mostrou várias coisas lá. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi quebrar barreiras, assim. Porque quando eu cheguei no lugar, eu fiquei um pouco assustada.
Porque a igreja de Itapevi, assim, ela fica num bairro meio carente. Então, ela fica num barranco e atrás tem favela e do lado tem mato, né? Daí, tipo, quando eu cheguei, eu já fiquei, nossa, eu vou ficar nesse lugar, sabe? E nas apresentações também, quando a gente foi apresentar, eu tava com medo de encontrar pessoas assim, sei lá. Não sei, eu tava com medo de encontrar as pessoas e falar, porque eu tinha medo daquele lugar. Mas, assim, Deus me mostrou que eu tava com um preconceito muito grande, assim, naquele lugar, porque as pessoas que a gente encontrou não eram pessoas que eu estava esperando, eram pessoas, na verdade, que eram carentes, que precisavam de amor, assim. Isso foi uma coisa muito grande, assim, pra mim, porque quando a gente ia falar com elas, elas queriam escutar, e era diferente do que eu imaginei, assim. E teve outra coisa também que aconteceu, que Deus me ensinou, foi que um dia eu tava no banheiro, eu tava lavando a mão, daí chegou uma menininha de 3 anos, assim, ela foi lavar a mão, né? Daí, só que ela não conseguia lavar a mão direito. Daí eu fui ajudar ela a lavar a mão, e, assim, isso foi de manhã. Daí, à tarde, a menininha chegou e, tipo, ela grudou em mim, sabe? Daí ela queria brincar comigo o tempo inteiro, assim, e a gente passou uma tarde brincando, porque não teve apresentação porque estava chovendo. Daí depois veio uma mulher, assim, a tia da cozinha chegou pra mim, ó, não fica muito perto dessa menina não, porque, tipo, ela tem piolho, sabe? Mas aí, tipo, no outro dia, eu fiquei com receio de brincar com ela de novo, porque eu tava com medo de pegar piolho, mas no outro dia ela vinha, assim, e quando ela me via, ela abriu o maior sorriso, assim, e não sei, acho que eu pensei comigo mesma, tipo, acho que é mais importante eu estar com a menininha do que me preocupar com o cabelo, porque tem remédio depois, mas depois eu não vou ver ela mais, assim. E uma coisa que eu percebi foi que, tipo, às vezes tem pessoas que precisam de amor e estão do nosso lado, e a gente acaba não dando. Daí, é mais ou menos isso. Daí eu ia passar um vídeo que foi feito pelo Gustavo de São José.
Vem cá. Não? Só eu? Só eu? Tem mais alguma coisa? Eu queria que a gente orasse por ela. Vamos ficar de pé? Um minutinho? Eu vou pedir para a mãe dela orar por ela. Santo faz. Obrigado pelo testemunho. Pode se assentar. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Versículo 29. Marcos 1, 29. E logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã bem cedo, ainda estava escuro, Jesus se levantou
e saiu da cidade e foi para um lugar deserto, e ali ele estava orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte, e quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. E Jesus respondeu: vamos ao povoado que fica perto daqui, para que eu possa anunciar o Evangelho ali também, pois foi para isto que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o Evangelho nas sinagogas e expulsando demônios. O que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã é sobre a nossa luta de santidade, de orarmos e termos que administrar o nosso tempo. É uma luta quando você se dispõe a orar, porque todas as outras coisas concorrem com aquele período em que a gente se determinou a orar. Acho que muitas vezes nesse caminho de santidade, de querermos nos aproximar de Deus, um dos grandes entraves, um dos grandes momentos que a vida cristã estaciona, é quando a gente decidiu orar e foi engolido por compromissos, por agenda, por necessidades, por tantas coisas que impedem a gente de continuar orando. É sobre essa luta que a gente enfrenta quando a gente se dispõe a querer andar mais com Deus, que eu gostaria de conversar com você e pegar o exemplo de Jesus. Talvez se a gente colocasse esta passagem de Jesus aos olhos do cinema, nós teríamos mais ou menos alguma coisa assim: uma casa bonita, ampla, com uma porta e um jardim na frente, Jesus dentro desta casa e pessoas querendo serem curadas, numa fila, bonitinhas, uma atrás da outra, respeitosas, pessoas educadas, aguardando a sua vez, um dos discípulos na porta, organizando quem entra, quem não entra, quem é o próximo. Talvez se eu visse um filme disso, eu acho que seria mais ou menos assim. A verdade é que não é assim. Já foi no hospital, Lucas? Numa enfermaria? Já teve que entrar onde as pessoas estão doentes? Né, tio? Onde dói. E quando dói, a paciência vai a zero. Sexta-feira eu tive essa lembrança. Esmaguei meu dedo na porta do carro e tive que ir no hospital. Não é a primeira vez que eu esmago o dedo na porta do carro. Não é a primeira vez. Eu tenho experiência nisso. Sou prático nisso. Só que eu fiz isso, era 1h da tarde, eram 8h, não parava a dor. Porque eu havia ofendido um dos tendões do meu dedo. Havia sido apertado, e não era uma relação da unha que ficou preta, mas era uma relação de dor latejante e que não me deixava ficar parado, inquieto, nervoso, agoniado, porque a dor faz com que a gente se sinta não civilizado. Lembro uma vez em que a gente foi para o Paraguai,
e descobriram, ou ficou bem claro, que nós tínhamos uma moça lá, uma senhora, e ela era enfermeira. E sabe, irmãos, o que aconteceu? Formou uma fila de gente na porta da escola que a gente estava, porque eles não tinham acesso a médicos. Os médicos não têm e não atendem os pobres. INSS, é isso aí. E aí a gente fala, mas o pessoal não é educado. Vai ficar sendo educado quando o seu filho está passando mal, e está vomitando, e está tendo convulsões, e você está precisando de cura. Vai lá dizer para a mãe, vai lá dizer para o pai, seja civilizado, não passe na frente dos outros, espera a tua vez. Isso aqui é uma guerra, irmãos. Isso aqui é uma guerra. Diz que toda a cidade foi para frente da porta, e eu não imagino que tinha alguém dando selinho, fichinha, de vem o próximo, ou querendo preencher. Onde você mora? Já teve alguma doença pré-existente? Passou no médico a última vez? Não é assim que funciona, não. É gente agoniada, desesperada, cheio de problemas. E está lá Jesus atendendo essas pessoas. Alguém aqui trabalha com atendimento de pessoas? Lembra, Pedro? Porque você trabalhar com atendimento de pessoas é o desgaste em pessoa. Chega no final do dia, você está arrebentado. Não é isso, Felipe? Não é? Pessoas têm uma capacidade de sugar a nossa energia. Você chega no começo do dia, beleza. Chega no final do dia, você não aguenta levantar um copinho de água. E é assim que acontece com Jesus, mas a gente não vê Jesus assim. A gente só vê um Jesus que é Deus Todo-Poderoso e que Ele pode todas as coisas, mas este Jesus aqui é filho de homem, tem sangue, Ele corre nas suas veias, que cansa, que se afadiga, que chega um momento em que Ele está exausto e vai dormir. Vai dormir. E diz o texto que Jesus, de madrugada, sai dessa casa. Imagine um minuto comigo, irmãos. A casa está envolta, todo mundo, não só mais na porta, porque não cabe todo mundo na porta, tem gente na janela, tem gente no corredor, tem gente no quintal, tem gente na calçada, tem gente que está deitada por todos os lados, um tapete de gente doente. E Jesus acorda de madrugada, e eu fico imaginando como Jesus passou por todas aquelas pessoas e não acordou ninguém. Não acordou ninguém. Ninguém desperta e diz: Jesus, onde é que o Senhor vai? Eu estou doente, dói aqui, dói ali, Jesus me cura. Ninguém acorda, ninguém acorda. Jesus sai e vai para o seu momento secreto com o Pai. Jesus vai para orar. Olha uma coisa aqui, irmão e irmã, olha uma coisa comigo. Se existe alguém que tem todas as desculpas para não ir orar, este é Jesus. Se existe alguém que poderia dizer: eu não tenho tempo para orar agora, porque eu tenho que atender centenas de pessoas. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para orar, porque eu preciso cuidar. Eu tenho que dormir. Se tem alguém que poderia dizer: eu preciso ir dormir, eu tenho que me recuperar, porque amanhã de manhã a fila vai ser grande.
Se tem alguém que poderia dizer isso, é Jesus ou não é, irmãos? Se tem alguém que poderia dizer, não dá. Não dá. Eu estou com a agenda cheia. Não dá. Eu não posso parar. Não posso parar. Se tem alguém que poderia dizer, eu tenho que cuidar da minha família, minha mãe, meus irmãos, eu estou cuidando dos outros, esquecendo da minha família. Olha que crime! Jesus poderia dizer isso ou não poderia? Eu acho que sim. Jesus poderia dar centenas de desculpas para não ir orar. Jesus poderia dizer, olha, estou com fome. Diz o texto que ele foi na casa e a sogra de Pedro estava doente. E que ele estava com fome. E a mulher olhou para a cara dele e falou assim, você está com fome, né? Eu vou preparar alguma coisa para você comer. Se existe alguém que poderia dizer, não dá tempo, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu não estou apropriado, eu não tenho a roupa certa, não é hora, não é hora. Arruma um horário melhor para marcar a reunião de oração, porque nesse horário eu não posso. De madrugada não dá. Não dá. Jesus poderia ou não poderia, irmãos? Porém, Jesus para tudo isso e vai fazer algo que é o mais importante na vida dele, que é orar. Jesus prova que a agenda dele não é mais importante. Jesus prova que as necessidades não são mais importantes. Jesus prova que a sua família não é mais importante, que comer não é mais importante, do que o horário não é mais importante, de que se está chovendo ou não, se está frio ou não. Jesus prova que tudo isso não é importante diante de orar. E por quê? Por quê? Eu me pergunto às vezes isso. Por que Jesus mostra que isso é mais importante do que todos os outros compromissos? Por um simples fato, que muitas vezes eu esqueço, e acho que às vezes eu converso com as pessoas e as pessoas parecem também esqueceram disso, pelo simples fato de que Jesus era humano, carne e osso, e por ser humano, ser alguém que tem carne, tem sangue, tem necessidades, que tem compromissos, que sabe das suas agendas, que sabe de tanta coisa, mas mais do que tudo isso, ele era homem e sabia que como homem ele tinha necessidade de estar com Deus. Porém, o que muitas vezes acontece comigo e acontece que eu acho que um monte de pessoas, nós achamos que somos mais do que Jesus. Porque Jesus deixava tudo para ir orar, mas nós deixamos de orar para ir fazer tudo. É ou não é? A gente acha que é mais do que Jesus. Jesus era humano e sabia que precisava. Nós somos humanos e fingimos que não precisamos. Gostei muito da frase de Lutero que eu li essa semana. Lutero foi dormir uma noite e ele escreveu no seu diário assim: amanhã eu preciso realizar muitas coisas. Eu tenho compromissos a partir das 4:30 da manhã. Eu vou ter que estar de pé. E ele foi listando uma série de coisas que ele tinha que fazer no próximo dia. Tinha que conversar com isso e visitar aquilo. Ele tinha um monte de coisas para fazer. E ele termina dizendo assim, na noite do seu diário, ele diz: eu tenho tanta coisa para fazer, se eu não orar pelo menos amanhã 3 horas, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer. E eu fiquei pensando, isso sim é caráter de alguém que andou e anda com Jesus. Porque assim como Jesus sabia que ele tinha muitas coisas para fazer, por isso ele sabia que precisava orar mais, Lutero também diz isso. Quanto mais coisas eu tenho para fazer, não significa que menos eu vou orar. Muito pelo contrário, Jesus está ensinando. Jesus está mostrando que quanto mais coisas você tem para fazer, mais
queremos ser parecidos com Ele, deveríamos estar orando. E que não há desculpa de dizer, mas hoje não dá, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho. Jesus tinha mais do que eu e você, ou não? Jesus tinha muito mais coisas para fazer, mas Ele não desvia o seu olhar da vida de oração. Queria terminar com uma das coisas que me impressiona. Lucas 11, capítulo 11, versículo 1. Eu queria terminar com isso. Quando a vida de oração concorre com as coisas do meu tempo. É isso que eu estou tentando aprender com Jesus. Lucas 11, 1. Alguém que achou pode ler, por favor? Alguém achou? Leia, por favor. 11, 1. Lucas. Obrigado, Diogo. Ensina-nos a orar. Gente, eu acho isso aqui um negócio interessantíssimo, que me ensina algumas coisas que têm mudado a minha visão sobre santidade, oração e concorrência com o meu tempo. Fala sério, irmãos. Se você andasse com uma pessoa que é capaz de multiplicar pãezinhos e peixinhos e alimentar uma multidão, se você andasse com alguém que sabe andar sobre as águas, se você andasse com alguém que fala para as águas, quieto, e elas... Fala sério para mim. Se você andasse com alguém que chega na frente do cemitério, ali no centro de Campinas, e diz assim, Lázaro, levanta, fala sério. Se você andasse com alguém assim, o que você pediria para ele, para te ensinar? Eu acho que alguns iam... Jesus me ensina como pescar aquele peixe que tem dinheiro dentro. E eu não ia, meu amado. Fala sério. Se eu tivesse andando com um homem que sabe andar sobre as águas, Jesus, eu queria aprender a surfar sem prancha. Se eu estivesse andando com um homem que multiplica pães e peixes, eu ia falar, Jesus, me ensina, porque eu não quero nunca mais ir no Carrefour, Jesus. Eu não quero mais enfrentar fila, eu não quero. Eu quero... Mas olha uma coisa que me impressiona. Estes homens pedem para aprender a orar, eles não pedem para aprender a andar sobre as águas, eles não pedem para aprender como é que cura cego. Jesus me ensina a fazer laminha e pôr nos olhos do cego. Jesus, eu quero aprender isso, eu quero ir, Jesus, e curar. Jesus me ensina como é que expulsa demônio. Eles não pedem isso. Você percebeu? Você percebeu isso?
que gente que anda com Jesus não pede para saber fazer milagres, mas pede para aprender a orar. Isso é estranho ou não é, irmãos? Ou só para mim que isso é estranho? Enquanto eu estou ouvindo de um evangelho que ensina a multiplicar, a transformar, a ser vitorioso, a alcançar e ir, esses homens estão pedindo para Jesus, não é me ensina a ser vitorioso, eles estão pedindo, Jesus me ensina a orar. Preste atenção nesse texto de Lucas 11:1, depois na sua casa. Preste atenção numa coisa aí. Enquanto Jesus orava, ninguém abriu a boca. Leia aí. Não sou eu que estou te dizendo, leia aí. Eles esperaram Jesus terminar. Parece que enquanto Jesus orava, aqueles homens estavam boquiabertos, impressionados com o jeito que Jesus orava. Se eu tivesse que aprender a jogar Gentobô, eu não ia procurar o Mauro, com todo respeito, Mauro. Eu ia procurar o seu Kikuchi, que briga comigo e fala, é assim, não bate aqui, bate de lá, e mostra como é que é, e segura, e quando eu vou bater, ele pega o taco da minha mão e bate ele. É um especialista. Se eu tivesse que aprender a mexer nos fios e ligar as coisas, desculpa, Titi, mas eu não ia te procurar. Muito menos você, Érica. Eu ia procurar o Satoshi. Estudou, o cara conhece, fez, e até hoje não queimou nada. Esse homem sabe. Dá para você entender, Pedro, que quando a gente ia querer jogar futebol, aprender a jogar futebol, a gente não ia procurar perna de pau, a gente ia procurar quem sabe, não era isso? Quer aprender a cozinhar? Procura quem sabe. Ou não é assim, Flor, que funciona? Vai procurar quem sabe fritar ovo? Não vai, você vai procurar quem sabe fazer, ou não é? Com esses discípulos está acontecendo a mesma coisa, irmãos. Eles estão diante de alguém que é o melhor que eles já viram na vida de oração. Eles nunca tinham visto ninguém orar como Jesus orava. Eles nunca tinham visto ninguém falar com o Pai do jeito que Jesus falava. Eles nunca tinham visto alguém orar do jeito que Jesus orava. Por isso eles foram perguntar. Por isso eles foram pedir para o mestre. Mestre em andar sobre as águas? Não. Mestre em ressuscitar? Não. Nada disso impressionou aqueles homens. O que impressionou aqueles homens foi ver Jesus orando. Preste atenção nisso. Isso tem mudado a minha relação com Cristo. Isso tem mudado o meu jeito de entender santidade. Isso tem mudado o jeito que eu oro. A segunda coisa que eu vejo aí, que esses homens fazem, eles têm um respeito tão grande por Jesus orando, que eles esperam Jesus terminar. Vai falar com o seu Kikuchi durante o momento da tacada dele. Não espera não para você ver. Vai lá falar com o Satoshi na hora que ele está fazendo o projeto. Não espera não para você ver. Há um respeito quando a gente sabe que a pessoa sabe fazer. Há ou não há? Há uma admiração. Há uma... Eu vou esperar. Eu vou esperar. Jesus te impressiona. Por quê? Porque Ele sabe fazer milagres? Porque Ele paga as nossas contas? Porque Ele cura as nossas dores? Porque Ele resolve as nossas tristezas? Ou porque nós nos admiramos
dele e do jeito que ele se relacionava com o Pai. Sabe, meus amados? Terminando, eu fico pensando, o que é que Jesus orava? O que é que Jesus orava? Por que Jesus gastava tanto tempo orando? Eu gasto a maior parte do meu tempo orando, pedindo perdão. Mas Jesus não tinha que pedir perdão de nada. Eu gasto boa parte do meu tempo de oração clamando para que Jesus, para que Deus resolva os meus problemas. Mas Jesus não precisava orar para isso. Para que Jesus orava? Pecado ele não tinha. Falta de santidade ele também não tinha. Problemas com Deus ele não tinha. Por que Jesus orava? Por que eu oro? Jesus orava para que o Espírito Santo controlasse a vida dele. Jesus orava para que a vontade de Deus se fizesse na vida dele. Jesus orava para que o Pai falasse com ele. Jesus orava para que o Pai tocasse a vida dele. Jesus orava para que a mente dele não fosse desviada do caminho do Pai. Jesus orava para que o coração dele não fosse corrompido. Jesus orava para que a vida dele permanecesse limpa. Jesus orava por tantas coisas que eu não oro. Jesus orava para que o Espírito Santo estivesse sempre com ele. Quando foi a última vez que eu orei assim? Quando foi a última vez que você orou assim? Sabe, meus amados, aquele tipo de oração, me dá, não impressiona ninguém. Não impressiona mesmo. Esse tipo de oração, Senhor, eu me rendo. Faz o que o Senhor quiser. Essa impressiona. Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Essa oração impressiona. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Essa oração impressiona. Jesus tinha tudo para deixar de orar. Mas ele orava mais e mais, quanto mais as coisas iam ficando difíceis. Acho que esse é um dos grandes entraves da nossa vida de santidade. A gente começa muito bem. Quando a gente se converte, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente tem fome e sede. Mas aí entra um monte de outras coisas e aí eu já não tenho mais tempo para orar. Porque eu tenho que resolver, eu tenho isso, tenho aquilo. Cuidado, Carmo. Eu não sou maior do que Jesus. Hoje eu vim aqui para dizer para mim e para você, você também não é. Você também não é. Se Jesus disse com sua vida que orar era mais importante do que curar enfermos, atender às necessidades dos outros, atender às expectativas dos outros. Poderia falar com você aqui da conversa de Pedro com Jesus depois de tudo isso. Jesus está lá orando e chega Pedro e fala para ele: ô Jesus, o senhor está aqui no escuro, sozinho, e está um monte de gente lá te esperando, o senhor não tem vergonha na cara, não?
Amados. E nós morremos de medo de sermos chamados a atenção. E olha que Jesus foi chamar a atenção por Pedro. E Pedro vira para ele quase que querendo o constranger, deixar ele constrangido. É mesmo? E os outros? E Jesus olha para a cara dele e fala assim: nessa eu não embarco não. Não vamos nem voltar para onde você veio. Vamos para uma outra cidade. Jesus não embarca na expectativa dos outros. Jesus sabe que orar é o mais importante para ele. Sua comida, sua bebida era essa. Queria convidar você a fechar teus olhos. O que é que você tem pedido para Jesus? Casa, saúde, família. O que você tem pedido para Jesus? Me impressiona ver pessoas que viram para Jesus e falam: Jesus, me ensina a orar. Jesus, me ensina a orar, Pai. Jesus, me ensina a me render. Me ensina, Jesus, a ser barro. Me ensina, Jesus, a ter fome e sede de justiça, Pai. Jesus, me ensina a entrar na presença do Pai. Jesus, me ensina a não ficar triste porque os meus sonhos não são realizados. Jesus, me ensina a realizar os sonhos e a vontade do Pai, Senhor. Jesus, como sou egoísta, como eu gasto tanto tempo, Senhor, pedindo por mim mesmo, e esqueço de ver o quanto eu sou egoísta, Pai. Jesus, como eu sou levado por outros compromissos e abandono aquilo que foi mais importante para Jesus, que era orar, que era ter o seu momento secreto, só Ele com o Pai. Deus, ensina-me a orar em secreto. Ensina-me, ó Deus, a orar quando ninguém está vendo, Pai, quando ninguém está ouvindo, quando só o Senhor sonda e conhece o meu coração, Pai. Ensina-me a orar, Senhor. Ensina-me, ó Deus, a entrar na Tua presença. Ensina-me, Senhor, a pedir. Enche-me com Teu Espírito, mas que cheio eu quero estar. É o menor dos Teus vasos, com a Tua graça e pela Tua misericórdia posso transbordar, Senhor. Ensina-me a orar, Senhor, quebra a minha vida e faz de novo, Pai.
Ensina-me, Senhor, a não ficar com repetições vãs, que nem eu sei mais porque estou falando aquilo que falo. Ensina-me, ó Deus, a não dizer que simplesmente porque um dia eu orei, e o Senhor, ó Deus, vai renovando indefinidamente as minhas orações antigas, Pai. E o Senhor, ó Deus, tem falado comigo, de que se um dia eu orei para que Jesus entrasse no meu coração e dei o meu coração para Ele, esta oração não tem valor se eu não orar ela todos os dias, Pai. Estou vivendo de orações velhas. Ensina-me a orar, Senhor, porque a oração muda a minha forma de viver. E se eu não estou mudando, ó Deus, é porque eu não estou orando, Pai. Se eu continuo, ó Deus, a pensar, a falar, a rir, a andar do mesmo jeito que eu fazia antes, então eu não sei orar, Senhor. Eu não sei, Pai. Eu vou participar da ceia nesta manhã, ó Deus. E queria, ó Deus, te pedir, me ensina a orar hoje, clamando que Jesus entre no meu coração, Pai. Porque eu estou vivendo, ó Deus, de orações velhas. Porque um dia eu disse que entreguei a minha vida, então tudo vai ter que ser diferente. Isso não é orar, Senhor. Jesus não fez assim, Pai. Jesus não viveu de orações velhas, Senhor. Jesus vivia orando todos os dias, e todos os dias Ele tinha comunhão com o Senhor. Não era, ó Deus, uma oração velha que fazia Ele andar para frente, mas era uma comunhão íntima com o Senhor. Ensina-me a orar assim, Pai. Ensina-me a orar assim, Senhor. Ensina-me, ó Deus, a me arrepender todos os dias da minha vida, e não só porque um dia eu fui batizado e eu acho que isso vai me salvar, porque não vai, Senhor. Jesus mostra que não vai, Pai. Se eu estou vivendo, ó Deus, de orações de um batismo velho, eu vou para o inferno, Senhor. O único jeito de eu participar da ceia hoje, Deus, é orando hoje. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar, ó Deus, ao primeiro amor. Eu quero voltar, Senhor, ao princípio de tudo, Senhor. Eu quero encontrar-me contigo, Senhor. Eu me arrependo, Pai. Me arrependo de ter confiado em orações velhas. Deus, ensina-me a orar, Pai. Ensina-nos a orar, Senhor. Se você vai participar da ceia do Senhor, eu queria te convidar a ficar em pé. Essa madrugada eu estava orando a Deus,
engano, ó Deus, pensando que eu não preciso ler a Bíblia, porque eu já escuto ela no domingo de manhã, eu estou me enganando, Senhor. Eu estou me enganando, ó Deus, porque eu acho que eu posso dar risadinha das piadinhas de mulher pelada no meio da rua e isso não vai afetar o meu coração, Senhor. Eu estou me enganando. Eu estou me enganando. Que eu posso, ó Deus, simplesmente achar que mais importante é a minha saúde do que Jesus. Eu estou me enganando. Mais importante, ó Deus, é ter um carrão, é ter uma casona, é ter dinheiro no banco, é não andar no vermelho, tudo isso eu estou me enganando. Porque Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Estou me enganando. Estou achando que vou para o céu. Senhor, antes de participar da ceia, ó Deus, eu queria me lembrar de uma coisa que o Senhor falou. A porta é estreita que conduz ao caminho da vida eterna. Mas o Senhor também disse que não era só a porta que era estreita, o Senhor disse que o caminho era estreito. Eu acho, ó Deus, que muitas vezes só porque eu passei pela porta, o caminho agora ficou largo. Mas o Senhor foi muito claro ao dizer que a porta era estreita e o caminho era estreito. Conduz, ó Deus, a nossa vida neste caminho estreito. Que nem todas as coisas são largas, nem todas as coisas são folgadas, nem todas as coisas são possíveis, nem todas as coisas são lícitas, nem tudo, ó Deus, eu posso fazer e chegar a Deus e simplesmente falar perdão, nem tudo. Talvez, ó Deus, eu preciso me examinar antes de tomar a ceia e te clamar, Pai, em nome de Jesus, deixa eu andar nesse caminho estreito, Senhor. Ainda, ó Deus, que eu tenha que deixar de fazer muitas coisas, eu quero andar no caminho estreito, Senhor. Quero andar, Senhor. Assim, ó Deus, eu queria tomar a ceia nesta manhã, me examinando com seriedade, com profundidade, Senhor, para que a vida de santidade realmente entre em mim. Em nome de Jesus. Eu queria convidar o Sérgio, se eu pude. Quer nos ajudar, por favor? Chamar a Mari e a tia Paula. Como barro nas mãos do oleiro.
depois que o cálice for recolhido, dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Diz assim, meu irmão e minha irmã, que você não necessita de ninguém para te ensinar o caminho da vida eterna. Mas esta Bíblia também ensina uma coisa, que se eu e você não nos arrependermos e crermos que Jesus é Senhor das nossas vidas, a Bíblia também ensina que vamos para o inferno e a sentença já está decretada. Por isso, ó Deus, eu queria te pedir, em nome de Jesus, ensina-nos a orar a oração de arrependimento, ensina-nos a orar a oração de entrega,